Primeira chave que eu quero compartilhar é que, para a gente ter confiança e recomeçar, a gente precisa entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. Você pode declarar isso, diga: a promessa está em mim. Quando José é vendido pelos irmãos, entenda isso em nome de Jesus. José foi rejeitado pelos irmãos, José foi vendido pelos irmãos, José é feito cativo, José se torna escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou em José não saiu de lá. E é isso que eu quero em nome de Jesus que você entenda. A única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao teu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. A palavra de Deus diz: olha, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que a promessa está em você. E essa é uma segurança para recomeçar a qualquer momento, em meio a qualquer desafio. Sabe, eu lembro que eu compartilhei algo um tempo atrás. Eu quero em nome de Jesus que você guarde isso. Se você não ouviu isso ainda, anota isso, medita sobre isso. Mas a grande verdade, irmão, é que meus desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a tua fé, você não perdeu nada. Porque a fé é o ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus recomece, para que Deus faça algo novo. Por isso que se você não perder a tua fé, irmão, você não perdeu nada. Os teus bens podem ir embora, mas você continua com fé para reconstruir. Algo pode acontecer e você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem renovo para você. Você pode até tropeçar, mas Deus está falando: eu continuo do teu lado para firmar os teus passos. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque existe uma promessa em você. Agora, a grande verdade, irmão, é que não conhecer as promessas faz com que a gente viva como se não tivesse promessa nenhuma. Pastor, por que o fato de eu ter promessas é uma garantia de que eu não morra sem cumpri-las? A minha pergunta é: quem te disse isso? Todo mundo que está nesse auditório recebeu uma promessa de Deus. Antes do ventre da tua mãe ser formado, Deus já liberava promessas a teu respeito. Agora, a única coisa que me dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Se eu não tenho a revelação a respeito da promessa que eu carrego, eu vivo como se não tivesse promessa nenhuma. Tem alguém que está comigo? Eu liguei para um amigo ontem, ele fez aniversário, um cara que eu amo demais. E ele falou: mano, eu comecei a me posicionar. Esse ano está sendo absurdo, eu não sei te explicar. Eu estou vivendo cumprimento de promessas, eu estou vivendo um romper sobrenatural. Eu estou até assustado. Eu falei: sabe o que está acontecendo, cara? Entenda isso em nome de Jesus. É como se você carregasse uma represa de torrentes de águas. E promessas que Deus estabeleceu para que se cumprissem há anos atrás, há décadas atrás, elas estão aí só esperando o teu posicionamento para que elas fluam. É por isso que a gente vê alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, e quando ele mergulha em Deus, parece que aquilo que você viu crentes vivendo durante 10 anos, aquele cara está vivendo em alguns meses. Alguém já viu isso? É porque as promessas que Deus depositou sobre ele são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que ele fala: ei, Jesus, eu estou disponível, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como já é feita no céu. Irmão, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Pastor, Deus está com pressa? Não, não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. Há 3 anos atrás, quando eu me converti, na primeira semana ou segunda semana de conversão, Deus falou sobre o tempo que eu estou vivendo exatamente agora em Orlando. Primeira ou segunda semana. Vem uma mulher que eu nem conhecia e fala: ei, Deus falou para você se preparar, Ele vai te levar para outra nação. Ele falou para você aprender línguas estrangeiras. Entenda isso em nome de Jesus. E Deus me mostra você tendo uma linguagem para falar com a tua geração diferente. E Deus falou para você se preparar. Eu recebi aquela promessa, eu acreditei naquela promessa, mas eu não me preparei para ela. E é exatamente isso que acontece muitas vezes na nossa caminhada de fé. A gente recebe uma promessa e a gente acredita que pelo fato de Deus ter prometido algo, isso já vai acontecer. Entenda isso: Deus já fez a parte dele, liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a tua parte e se mover debaixo delas. Sabe qual é o ponto central e que me chama a atenção? Até 3 anos atrás eu não sabia quem Deus era, mas bastou um posicionamento meu e Deus começou a soprar no meu ouvido o que Ele esperava liberar sobre mim desde o ventre da minha mãe. É quase como se fosse um pai ansioso para dar presente para um filho que está sempre fazendo malcriação. Aí depois de meses de malcriação, esse filho corre pro colo do pai e fala: pai, eu te amo. Você consegue imaginar? O pai fala: vem cá, deixa eu te levar num quarto. Você tá vendo isso aqui? Há um ano atrás é isso que eu tinha guardado pra você, mas você não mereceu receber. Então por cuidado e zelo eu guardei de você. Tá vendo isso aqui? Há 6 meses atrás eu queria te dar, mas você ainda não estava pronto. Se eu te desse isso antes do teu caráter ter sido formado, eu ia matar você ao invés de te abençoar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu tô guardando desde que você estava sobre o ventre da tua mãe. Mas filho, porque agora você se posicionou, pode entrar. Tudo que tá aqui é seu, tudo que eu tenho é seu. Por quê? Porque você está pronto para receber o que Deus quer te dar. A palavra de Deus diz: olha, enquanto o herdeiro é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, em nada difere do escravo. Como diz o pastor Drummond, a verdade, irmão, é que a plenitude de Deus está esperando a gente crescer. E tem coisas que a gente não experimentou e está perguntando: Deus, o que falta? Deus está falando: só falta você dar espaço para que a promessa se cumpra. E eu estou interessado em fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você já pensou, do que tudo aquilo que você já me pediu, segundo o poder que em você atua. Você está comigo? Anos de promessa se cumprindo em meses. Eu declaro sobre você em nome de Jesus. Anos de promessas. Pastor, explica o que está acontecendo em Orlando. Eu vou te explicar. Uma palavra chamada convergência.
Anos de promessas que o pastor Márcio carrega. Anos de promessas que o pastor André carrega. Anos de promessas que o Vinícius Zulato carrega. Anos de promessas que o Léo carrega, que o Samuca carrega, que o Jason carrega, que você carrega, que os teus filhos carregam. Quando tudo isso se conecta, a gente fala: ei Deus, a gente está pronto para viver. Deus fala: então eu estou pronto para derramar sobre vocês. Esse é o poder de recomeçar. Pastor, mas lá no Brasil, pastor, mas um ano atrás, pastor, mas na semana passada, Deus está falando: ei, do teu passado eu não me lembro mais, eu quero estabelecer coisas novas. Esquece o que ficou para trás. A partir de Cristo tudo se fez de novo. E a segunda chave que eu quero compartilhar é que, para a gente recomeçar, a gente precisa aprender uma arte, é a arte de reconstruir a partir das ruínas. Sabe, tem uma passagem que me chama a atenção, está lá em Esdras 3, a Bíblia diz que o povo, ele volta do cativeiro, mas quando ele chega na cidade, estava tudo destruído, irmão. E eu preciso advertir você em relação a isso. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto. Você está pronto, mas talvez algumas coisas ao teu redor estejam completamente destruídas. Talvez você está aqui, a tua esposa não veio. Talvez você está aqui, o seu esposo não veio. Talvez você está aqui, mas a tua empresa está lá, no meio de uma crise absurda. E você precisa entender isso. Quando você retorna para as ruínas, a questão não é a condição em que elas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque quando você chega lá, tudo ao teu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Esdras 3 diz que os sacerdotes chegaram lá e o templo estava destruído. Eles começaram a se juntar para estabelecer novamente os pilares de reconstrução do templo. Mas o que Esdras 3 diz é que antes que o templo fosse reconstruído, os sacerdotes reconstruíram o altar. Eles começaram a juntar pedras. E a despeito de como estava o templo ao seu redor, eles começaram a louvar e a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já estava fazendo. A Bíblia diz que os sacerdotes então começaram a restaurar o altar, e depois que o altar estava pronto, eles começaram a oferecer louvor e sacrifício em gratidão a Deus. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu reconstruir, porque antes da gente reconstruir as paredes ao nosso redor, a gente precisa reconstruir o altar dentro de nós. A gente está assim: Deus, muda a minha empresa, muda o meu casamento. E Deus está falando: ei, deixa primeiro mudar você. Deixa eu primeiro tirar o teu cansaço, deixa eu lavar suas feridas, deixa eu tirar toda a mancha, deixa eu tirar toda a culpa, deixa eu tirar todo o peso, deixa eu tirar toda a condenação, todo o cansaço, toda a comparação, toda a crise, toda a ansiedade. Ei, deixa eu tirar de você aquilo que não fui eu quem coloquei, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que eu quero te dar. Para entrar no novo de Deus, irmão, a gente tem que se esvair do velho. A palavra de Deus diz: olha, você não coloca remendo sobre roupas novas, porque se fizer isso, você vai destruir a roupa velha. Entenda isso em nome de Jesus. Você não coloca pano velho em roupas novas, assim como você não coloca vinho novo sobre odres velhas. O que Jesus está dizendo para nós, que a palavra está dizendo para nós é: evangelho não é remendo, o evangelho é renovo. Eu não quero camuflar as tuas feridas, eu quero que elas não existam mais. Eu não vim para anestesiar a sua dor, Jesus está falando, eu vim para que elas não existam mais. Você está comigo? E aí Esdras 3 diz que eles retornam do exílio, tudo destruído, mas eles estavam lá adorando. Tudo destruído, mas eles estavam lá reconstruindo. E aí do nada começa então a reconstrução dos templos, e começa a reconstrução das casas, e começa a reconstrução da cidade. Mas tudo isso partiu de um ponto central: a adoração do povo fez com que tudo fluísse ao redor disso. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estão presos em cadeias, mas estão adorando. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, para perceber esse detalhe, mas a adoração é expressão de liberdade e gratidão. Quando eles estão expressando a gratidão dele, a liberdade, eles estão dizendo: fisicamente estamos em cadeias, mas interiormente continuamos livres para sempre. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Presos em cadeias, livres dentro de si. Eu lembro de quando eu estava internado, eu acho que eu comentei isso aqui. Um pastor veio me visitar de madrugada, eu compartilhei isso no livro 3 Dias no Barco. Eu tô deitado, com catéter na minha jugular, eu tô lá, eu acho que devia ter, 2 semanas de internação, chega um pastor. Eu falei: pastor, tudo bom? Deixaram você entrar? Ele falou: eu mostrei a carteirinha de pastor. Eu falei: cara, que bom, senta aí. E a minha expectativa era, ele veio para uma visita pastoral. O que eu não sabia era que ele veio para pedir ajuda. Aí ele sentou na cadeira do lado da minha maca e começou a chorar. Falou: cara, eu preciso de ajuda. Eu tenho acompanhado o que você está vivendo. Ele era de Cabo Frio também. A gente tinha construído uma igreja em Cabo Frio e eu fui internado em Cabo Frio. Ele falou: eu estou ouvindo algumas pregações e me constrange. Eu quero voltar a queimar por Jesus como eu queimava antes. Cara, me ajuda. E aí eu vi naquele quarto uma coisa que mudou minha vida. Entenda esse nome de Jesus. Aos olhos de todo mundo, inclusive dos médicos e até aos meus próprios olhos, o doente naquela situação era eu. Mas na verdade, apesar do meu catéter na jugular, quem estava ministrando cura era quem estava na maca. Então Deus estava falando: ei, as cadeias não são físicas, elas são emocionais. Assim como a tua liberdade não depende dos cenários onde você está, mas da vida de Deus que você carrega. É por isso que o salmista ele fala, e a gente precisa trazer isso à nossa memória: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, mesmo que os cenários sejam adversos, mesmo que pareça que nada faça sentido, mesmo que pareça que está tudo desmoronando, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor.
Essa é a minha garantia. Você pode declarar isso comigo em nome de Jesus? Diga, eu não vou temer. Diga, em meio a qualquer circunstância, adversidade. Diga, porque eu tenho uma garantia. Ele estará comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, você pode aplaudir no seu lugar. Reconstruir, irmão. Deus chamou para recomeçar. As paredes estavam destruídas, mas o altar não. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, te convidar a meditar nisso. Cara, você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Deus está pronto para recomeçar hoje a tua história. Você que está ouvindo a gente pela internet, e aí, no lugar que você está, você pode estar num quarto escuro, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar angustiado, você pode estar preocupado, e Deus está falando com você, ei, existe poder no meu nome para recomeçar. Pastor, e se eu cair? Ele está disponível para recomeçar mais uma vez. E se eu me perder? Ele está lá para recomeçar mais uma vez.